muito importante, que é a curva ABC. E principalmente como aumentar as vendas através da curva ABC. Hoje nós temos um convidado mais que especial, o Renan. O Renan, ele é head da BD Analytics. Tá aí, Renan? Opa, tô aqui, Brunão. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse treinamento. Espero que esse treinamento possa ajudar vocês no momento que vocês estão. E é isso aí. Vamos para cima. Inclusive, pessoal, é importante mostrar para vocês como é que vai ser o treinamento de hoje. Então, a ideia é que a gente explique sobre o grant do Mercado Livre, a importância de você estar vinculado a uma consultoria oficial. Vamos explicar um pouco mais da ferramenta BD Analytics, que é a ferramenta que nós utilizamos para gerar a curva ABC, e, de fato, vamos entrar a fundo dentro dessas estratégias, as estratégias para que você realmente aumente as suas vendas com esse entendimento de curva ABC. No final, nós vamos ter abertura para dúvidas, tá? Então, faz muito sentido vocês anotarem todas as dúvidas que vocês tiverem, para que daí a gente, no final, a gente basicamente venha responder todas elas. Tá bom? Bom, vamos lá. Basicamente, nós somos uma consultoria oficial do Mercado Livre. A nossa consultoria não é uma consultoria qualquer. Ela é uma consultoria oficial e nós temos a medalha Platinum. Assim como os vendedores, pessoal, as consultorias também têm medalhas. Hoje, talvez o que mais vocês vão ver no mercado é consultorias. Mas é muito importante frisar que a qualidade da consultoria tem total ligação com a medalha que ela tem. As melhores e maiores consultorias são as consultorias Platinum, que é onde a BD Consultoria se encontra hoje. Quando você faz parte de uma consultoria Platinum, basicamente, você tem suporte do time da BD Consultoria, até porque nós temos reunião semanal com o time do Mercado Livre. E vocês também podem participar de campanhas especiais. O que é isso? A campanha especial é uma campanha promocional que o Mercado Livre libera apenas para vendedores que estão dentro das consultorias certificadas. Então, temos uma área, que eu vou mostrar em seguida, que é uma área que você, vendedor, pode subir a sua campanha desde que haja uma campanha disponível ali para você colocar, participar. Essa campanha especial, pessoal, ela é diferente da área de promoções do Mercado Livre. Na área de promoções do Mercado Livre, basicamente, a gente tem várias oportunidades de produtos para colocar em campanha, mas o Mercado Livre que fala para você o quanto que você tem que colocar de desconto. E, basicamente, através das campanhas especiais, você consegue subir por planilha e você coloca o quanto você está disposto a dar de desconto. Isso é um grande diferencial. Além de aumentar o score do vendedor. O score do vendedor, ele basicamente, ele é por trás do algoritmo o que faz você ranquear mais do que o seu amiguinho que está ao lado. Se alguém vir falar para vocês, eu sei qual é as regras do score do vendedor, essa pessoa provavelmente está mentindo, porque a regra ela é constantemente modificada e o algoritmo ele fica sempre aprendendo. O fato de vocês estarem junto com uma consultoria oficial faz com que esse aumento de score ele venha acontecendo mesmo com as adaptações que o Meli tem na plataforma, ok? Bom, essa é a área que vocês têm a possibilidade de subir as campanhas promocionais. Como eu disse, essa campanha, ela fica disponível para vendedores que estão sendo acompanhados oficialmente por uma consultoria certificada Platinum. Eu vou liberar a oportunidade de vocês entrarem na nossa base de clientes para que vocês também possam usufruir desses benefícios, tá? Ainda este mês, o Mercado Livre ele vai ter
uma campanha, que é uma campanha chamada Liquida Full, e que vai ser mais no final do mês, e que vocês vão ter a oportunidade de basicamente subir esses produtos com desconto via planilha e colocar a quantidade de desconto que vocês têm disponível para essa ação, podendo ser de 1% para cima. Na tela, pessoal, e até eu vou pedir a gentileza para que o Renan mande aqui no chat, na tela você tem o QR Code. Se você está com o seu celular aí, eu recomendo você escanear esse QR Code e validar se você está no nosso grant da consultoria. Estando no nosso grant, reforço que vocês entram para a base oficial do Mercado Livre, assessorada oficialmente pela BD Consultoria com o Mercado Livre, e vocês têm suporte do nosso time, pois temos uma reunião semanal com o Meli, além de ter a possibilidade de participar de campanhas especiais e também, basicamente, ter o aumento do score, tá? Vou deixar um minutinho para vocês fazerem esse processo. Esse processo, quando vocês, basicamente, selecionam ali, escaneiam esse QR Code, ele vai ser levado para uma tela onde vocês vão selecionar o programa que vocês estão. Como vocês estão na BD Class, vocês podem colocar basicamente como consultoria, tá? Porque se fosse um programa oficial do Mercado Livre, o Brigada, por exemplo, que é também conhecido como Você Venceu, tem outras opções ali. A opção correta é a opção de consultoria, tá, pessoal? Bom, feito isso, eu quero passar a palavra para o Renan. O Renan é o nosso head da BD Analytics. E eu gostaria, Renan, que você apresentasse a BD Analytics para o pessoal. Bom, show de bola. Boa noite, pessoal. Entrou mais gente aqui, então, de apresentar. Sou o Renan, sou o head da BD Analytics. Hoje eu atuo aqui dentro na parte de tecnologia, no gerenciamento de tecnologia. E, bom, o que é a BD Analytics, né? Que é a ferramenta que o Bruno comentou, que a gente utiliza para trazer a curva ABC, para fazer algumas análises ali bem inteligentes, tá? A BD Analytics, ela surgiu a partir de ideias de consultores certificados, a partir da ideia do Bruno e consultores que foram interagindo com a gente para a gente chegar no ecossistema que a gente tem hoje, né, Bruno? Exatamente. E, bom, a ferramenta, ela traz informações que já estão conectadas com a API do Mercado Livre. Então, é bem simples de utilizar, todo o layout dela é pensado para o consultor ter ali uma experiência bem simples, para que ele possa chegar em estratégia e decisões o mais rápido possível, tá? Inclusive, pessoal, aqui nós temos ao lado esquerdo um QR Code. Todo mundo que usar esse QR Code vai ser levado para fazer o cadastro, teste da ferramenta, para que, inclusive, vocês possam utilizar para gerar a curva ABC depois, quando a gente for explicar sobre ela. Isso aí. Bom, sobre as principais soluções, os principais problemas que a gente resolve ali, né? Acho que a primeira questão, o ponto mais forte ali, de fato, é a centralização das informações do vendedor. No Mercado Livre, os vendedores comentam que para ter informação precisa acessar uma tela de resumo, outra tela de métricas, outra tela de preferências de vendas, e de fato no dia a dia o tempo é escasso, é um dos bens que a gente não consegue voltar atrás. Então, de fato, a ferramenta ela tem como primeiro propósito ali trazer essa visualização bem centralizada das informações. Então, você consegue ter visualizações das suas métricas, horários de envio, você recebe avisos também personalizados ali dentro para facilitar e filtrar o que, de fato, é importante ali no seu dia a dia, né? Então, o Bruno, se ele quiser complementar mais sobre essa informação. Com certeza, pessoal. Inclusive, a ideia da BD Analytics é facilitar a tomada de decisão com base em dados. E se for parar para analisar, nós basicamente criamos ela para ajudar na consultoria. Então, se for
analisar perante mercado, talvez seja a única plataforma que foi criada por consultores. A gente, dentro dela, tem análise de mercado e concorrência e inúmeros insights que vocês acabam conseguindo através das análises que é gerada pela plataforma. Exatamente. E essas análises são desde relatórios como curva ABC, até, de fato, algumas ferramentas que ajudam ali no dia a dia, tá? E, bom, todas as ferramentas que a gente tem aqui dentro, todas as soluções que a gente tem, estão de acordo com a nossa missão, tá? Que, de fato, é a gente apoiar os vendedores e os consultores a ter uma análise o mais simples possível da sua conta, dos seus indicadores, e, a partir disso, alavancar seus negócios, ter decisões importantes e tomar estratégias que gerem resultados, tá? E, bom, nessa nossa missão, a gente tem um apelo muito forte, no sentido de trazer uma ferramenta com informações claras, o ponto que a gente sempre pega na simplicidade da ferramenta. Então, tudo que vocês precisarem também dentro da ferramenta para a gente seguir essa missão, que é o nosso propósito ali também, tem um atendimento. Então, acho que é importante, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, o atendimento está sempre à disposição para ajudar vocês da melhor forma, tá, pessoal? Bom, dentro da BD Analytics, vocês vão encontrar várias funcionalidades. Algumas nós trouxemos aqui na tela, depois vamos ter a oportunidade de compartilhar na prática, mostrando a ferramenta para vocês, mas como eu disse, análise de concorrente é uma das funcionalidades, ranking de produtos, produtos mais vendidos, produtos mais bem ranqueados dentro da plataforma, assim como a gente tem também o ranking dos vendedores. A gente entende que precificação é um dos pilares essenciais para aumentar as vendas de forma saudável da sua operação. E por isso nós temos uma calculadora de preço. Hoje, além de ser parceiro oficial do Mercado Livre, nós temos essa parceria oficial com a Amazon, com a Magazine Luiza e com Americanas. Já estamos evoluindo, através das APIs, melhorias de funcionalidades para estes canais. Em momento, nós temos grande parte das funcionalidades focada em Mercado Livre e também temos a calculadora de preço para o Magazine Luiza, que recentemente, inclusive, alterou as regras de comissão. Além dessas funcionalidades que eu mencionei, nós temos Mercado Shops como uma funcionalidade, então nós conseguimos analisar suas vendas tanto do Mercado Livre quanto do próprio Mercado Shops. Temos a curva ABC, que inclusive é tema da nossa BD Class de hoje. Inclusive, vamos mostrar ao vivo para vocês como gerar uma curva ABC e fazer o entendimento dela, para que de fato você aumente as vendas. Tem um desafio enorme que é o horário de coletas, o horário de envio. O Mercado Livre muda toda hora. Por isso que dentro do painel temos uma área específica que te alerta em relação ao horário adequado para você fazer o envio. Além de ter uma extensão para o navegador que te dá algumas informações bem legais para a gente analisar anúncio por anúncio. Bom, é isso, a gente tem essas funcionalidades, a gente vai ver na prática, a da curva ABC, a gente dá uma passada também nas outras funcionalidades, e vou convidar vocês a criarem a conta utilizando esse QR Code, é só escanear o QR Code também. Eu vou enviar o link aqui para facilitar, caso alguém não esteja no celular, para que vocês consigam realizar o cadastro, para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Vai ser super importante, pessoal, vocês realizarem o cadastro. Desculpa te cortar, Renan. Acho que é só para complementar mesmo a importância de fazer o cadastro para que vocês gerem a curva ABC. Porque quando eu pergunto para um vendedor em relação a se ele sabe qual é a curva ABC, ele geralmente fala sim, mas ele fala com achômetro, e não exatamente o que é curva A, o que é curva B e o que é curva C. A ideia da plataforma, além de te ajudar a tomar decisões através de vários relatórios, um dos relatórios, e talvez eu trago como um dos principais, é a curva ABC, né, Renan?
Isso, exatamente. A curva ABC é o básico que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, o que o Bruno falou é muito verdade. Aqui no BD Analytics, a gente sempre mantém um contato ativo com nossos vendedores, e o que a gente acaba vendo, nossos vendedores estão entrando e a curva ABC, eu sei o que mais vende na minha conta, mas na hora de definir isso, criar um relatório, entender o que é a prioridade, o que não é a prioridade, acaba patinando um pouco. Então, é exatamente o que o Bruno falou, os vendedores falam que sabem exatamente o que é a curva ABC, mas na hora que a gente precisa criar uma análise em cima disso, falta informação, né? Então, a ferramenta ela entra muito nesse quesito também, de trazer essa informação, de deixar mais claro, dividir os seus anúncios, dividir como estão suas vendas, para a partir daí você saber qual que é o próximo passo, né, Bruno? Uhum. Inclusive, vamos para a prática, pessoal. Eu acho que entender o que é a BD Analytics é uma parte do nosso objetivo final, que é te ajudar a aumentar as vendas e, principalmente, aumentar as vendas através da curva ABC. A pergunta que eu quero fazer para vocês, e respondem aqui no chat, por favor. Vocês sabem o que é curva ABC? E eu acho que é mais do que entender o que é a curva ABC. Você sabe qual é a curva ABC hoje do seu negócio? Essa é uma informação que eu acho que é legal vocês mandarem aqui no chat. Eu sei, eu não sei, e não tem resposta errada, tá, pessoal? Se você não sabe, eu acho que faz sentido essa informação, até porque a gente vai com mais atenção explicar detalhadamente o que é, tá? Legal, então já vimos algumas pessoas respondendo, muito obrigado pela participação. E, bom, pessoal, feito isso, sabendo ou não sabendo o que é curva ABC, vamos deixar claro algumas coisas, tá? A curva ABC, ela nada mais é do que uma metodologia que define quais são os produtos mais importantes para o seu faturamento, tá? Vejam que existem várias óticas de curva ABC. Essa curva ABC que eu estou me referindo, ela é baseada no seu faturamento. Então, a gente entende que curva A é 20%, em média, dos produtos, dos itens, que geram 80% da receita. A curva B, ela é a curva que tem uma representatividade menor na receita, de 15%, mas ela tem uma representatividade de 30% dos itens. Curva C, tem muitas pessoas que falam, poxa, nem gostaria de ter curva C. Mas curva C, pessoal, não é o produto. Ele é um estágio que o produto está dentro da representatividade dele do faturamento. Então, curva C representa 50% dos produtos que vocês têm, em média, e tem que gerar 5% da receita, tá? Eu vejo que esse gráfico, às vezes, ele não facilita muito o entendimento, por isso que nós temos esse aqui, que aqui fica bem claro. Curva A, 80% da receita. A ideia, para que a curva ABC ela esteja saudável, basicamente, ela tem que vir de 20% dos produtos. A gente tem uma margem de erro aqui, depois a gente vai explicar dentro da ferramenta, mas para que a gente entenda que é saudável, ela tem que vir de 20% dos produtos. A B, para que seja saudável, ela tem que vir de 30% dos produtos. E a C, 50%. Somem aqui comigo. 20 mais 30, 50. Mais 50, 100%. Basicamente, no faturamento, ele vai fazer a mesma coisa. Então, para fechar aqui 100 e aqui fechar 100, a saúde da curva, ela tem que estar dessa maneira aqui.
E a pergunta que me fazem é, Bruno, poxa, por que eu não tenho 50% dos itens curva A? Porque ele representa mais, certo? Bom, atenção, pessoal. Quanto maior a quantidade de produtos que vocês têm, maior vai ser a necessidade de fluxo de capital, bem como de gestão operacional para que você sustente esse crescimento. Não estou falando para você diminuir a curva A. Se você entendeu que a sua curva A ela não está saudável dentro desses 20%, significa que você precisa corrigir os outros indicadores para manter ele saudável. Porque essa área de quantidade, ela mostra a saúde da sua curva ABC. Porque a metodologia, ela define que curva A é 80% do seu faturamento, curva B, 15%, e curva C, 5%. Tá? Feito esse entendimento, e tendo bem claro isso, e eu quero que todos vocês façam o cadastro na BD Analytics, para que enquanto a gente vai conversando, vocês já vão integrando a conta de vocês lá, para que a gente entenda se a sua curva ABC hoje, ela está saudável, ou se ela não está saudável. É muito comum vendedores derraparem para conquistar medalha por conta da falta da saúde da curva ABC. A maioria dos vendedores que acabam caindo de Platinum para Gold, geralmente é porque tem ruptura de determinados itens em estoque. E geralmente essa ruptura, ela vem em curva A. Curva A representa 80% do seu faturamento. Qualquer ruptura dentro de curva A vai impactar diretamente o seu resultado da sua conta. Por isso que a ideia, pessoal, de explicar a metodologia de curva ABC para vocês e entregar, inclusive, ferramentas como a BD Analytics, ela é para que, de fato, você tome decisões assertivas, entendendo se a sua curva A, ela, por exemplo, está no fulfillment. Enfim, vamos entrar no próximo tópico, porque o próximo tópico é as estratégias, né? A curva ABC, ela vai nortear inúmeras tomadas de decisão. E, basicamente, essa tomada de decisão, ela vai ser feita com base na importância do item no faturamento geral da sua empresa. Só que aqui vem uma provocação muito interessante, porque faturamento não é margem. Então, o quanto você fatura não é o quanto sobra no seu bolso. Eu acho que essa provocação de entender o que é curva ABC de faturamento faz vocês refletirem também qual é a sua curva ABC de margem de contribuição. Porque muitas vezes eu vejo vendedores tomando decisões erradas e acelerando produtos que eles não têm margem. E dentro do contexto, faz sentido você entender essa curva ABC, tanto de faturamento quanto de margem, para que você tome decisões assertivas com relação à saúde do seu negócio. Outro ponto importantíssimo é a qualidade da oferta. A oferta não é só preço, pessoal. Você entendendo o que é curva ABC, você tem um norte de começar a trabalhar melhor os anúncios do cara que mais agrega faturamento para o que menos agrega. Daí vem aquele cara que não sabe o que é curva ABC e fala, mas poxa, Bruno, eu olho a minha tela de anúncios e vou corrigindo todos os anúncios. Tá certo? Tá errado? Não tá errado. Só que eu acho que poderia fazer de uma forma mais inteligente. A curva ABC, pessoal, ela sempre é analisada com base em um período.
O que vocês olham na tela de anúncios do Mercado Livre de vocês é desde quando vocês criaram a conta. Então, não necessariamente o produto que está lá na primeira posição é o produto ideal para você utilizar estrategicamente as alavancas de resultado, de aceleração de resultado, que é full, é oferta, é ads, entenderam? Super importante fazer essa reflexão, porque muitas vezes o vendedor ele toma decisões erradas por não entender que em 7 dias ele tem X determinados produtos em curva A. Em 15, ele tem X. Em 30, ele tem outro. Em 45, 60, 90 dias, vai mudando. A curva ABC, pessoal, ela é mais do que basicamente as pessoas acham que é. Ela é um estágio que o seu produto vai passar. Quando você cadastra um produto novo e ele não tem nenhuma venda, ele não está em curvas. Ele basicamente ele é um anúncio dentro da plataforma. Quando ele começa a ter uma venda, de acordo com o ticket dele, ele vai se posicionando dentro das curvas. Por quê? Porque vejam que o que a gente explicou aqui atrás é muito real. A curva A, ela é faturamento, ela é 80% do faturamento. Às vezes vai ter produtos que eles giraram pouco, mas eles já estão representativos no faturamento geral. Aí vai a provocação de você ter uma visão de curva ABC não somente de faturamento, mas também uma curva ABC de quantidade de vendas e, por que não, de margem de contribuição? Porque aí você vai entendendo produtos que você vai crescendo na curva e que você tem margem para você investir em alavancas de crescimento, que é o que a gente chama de tripé do crescimento, que é o full, oferta e ads. O quanto você vai reabastecer no full tem tudo a ver com curva ABC. Dentro da BD Analytics, vocês vão ver que a gente gera, basicamente, a curva ABC e te dá as informações de quantidade de vendas e o seu estoque. Se bem que hoje o Mercado Livre estava com inúmeras estabilidades, né? Inclusive, a gente está com estabilidade dessa informação do estoque. Mas, entendendo o seu histórico de vendas, você consegue fazer uma previsibilidade de reabastecimento de full. Ou, por exemplo, entendendo que determinados itens estão crescendo de curva C para curva B, ou até mesmo de curva B para curva A, por que não acelerar esse crescimento esse ranqueamento nas curvas com oferta, com ads? É importante, pessoal, que vocês realmente olhem a curva ABC com 3 óticas: faturamento, quantitativo e margem. Com essas informações, a tomada de decisão vai ser muito mais fácil, tá? E pelo amor de Deus, pessoal, não gerem uma curva ABC uma vez na vida. Como eu disse, curva ABC, ela é temporal. Então, a curva ABC de 7 dias é uma. A curva ABC de 15 dias vai ser outra. A curva ABC de 1 mês vai ser outra. Assim como vai ser de 45, 60, 90 dias. Vocês já ouviram a frase que estudando o passado a gente pode prever o futuro? Em outras palavras, a gente até consegue prever o futuro estudando o passado, mas com as ferramentas corretas. A curva ABC, ela é claramente uma metodologia e uma ferramenta que faz o passado se tornar o futuro. Aonde eu quero chegar? A curva ABC, ela tem essas movimentações de acordo com as ações que vocês vão fazendo no dia a dia. Então, você tem item curva A, se você reabastecer full, provavelmente ele vai continuar sendo curva A. Se você tem produtos, basicamente,
curva A, que vocês ainda não deram atenção à qualidade de anúncio, é urgente. Até porque melhorando a qualidade de itens de curva A, você está brincando com 80% da receita da sua operação. E é importante entender, pessoal, que na semana vocês vão ter itens curva A. 15 dias vai ter itens curva A. E se você analisar somente 30 dias, você vai ter itens que viraram A na última semana que você está tratando como C. Ou está tratando como B. E aqui fica uma dica. O fulfillment, ele é um sonho que pode virar um pesadelo, se não bem administrado. Eu vejo que é uma particularidade dos vendedores que não têm resultado com fulfillment enviarem itens de curva B e curva C para lá. Item de curva A, eu super recomendo que esteja no fulfillment. B e C, tem que pensar várias vezes se faz sentido ou não. Tem que olhar a curva A e B e C, não somente de faturamento, mas de quantidade vendida também. Faz sentido, pessoal? Bom, Renan, antes de eu abrir para algumas dúvidas, eu gostaria muito de mostrar para o pessoal na prática como que é a BD Analytics. Então, compartilhe a tela. Vamos analisar na prática como que é gerar uma curva ABC. E, segundo, vamos ensiná-los a como interpretar. Porque gerar uma curva ABC, pessoal, não por nada, qualquer Excel faz. Qualquer pessoa consegue gerar uma curva ABC tendo as informações. Só que a tomada de decisão com base nas informações é o que faz o resultado. Gerar curva ABC tem no Mercado Livre a área de mais vendidos, mas não é isso que vai fazer você ter resultado. Renan, antes de entrar na curva ABC, você quer apresentar um pouco sobre as áreas da BD Analytics? Eu acho bem legal. Sim, eu acho que é importante apresentar as áreas aqui para a gente falar sobre a curva ABC, né? E só para agregar mais o que o Bruno está falando, a curva ABC é uma metodologia, de cara, assim, ela pode parecer muita informação, mas com certeza as informações são apresentadas de uma curva ABC, te ajudam a saber o próximo passo, e a curva ABC é um ciclo, nunca vai acabar, é o que o Bruno está falando. A curva ABC hoje é de uma maneira, daqui uma semana pode ser diferente. Então, pelo mercado digital ser muito dinâmico, é sempre interessante vocês utilizarem o máximo possível essa análise para estar sempre em dia com o próprio business de vocês, beleza? Bom, então vamos continuar aqui para a ferramenta. A primeira tela, aquela tela de centralização, onde tem a parte de métricas, a gente apresenta alguns gráficos aqui de histórico para vocês entenderem a movimentação da conta de vocês, reputação, aqui do lado, a ferramenta de horário de envio que o Bruno comentou. Então, para a gente ajudar os vendedores aí a saber qual que é o horário adequado de envio, qual que é o corte, para não ter aquele problema de perder o destaque. Informação extremamente importante. E aqui em cima também na ferramenta, a gente traz um aviso ali sobre golpes. Tá? Eu acho que, Bruno, vou até aproveitar esse momento para a gente falar sobre isso, para ninguém cair em golpe. Muito importante. Tem alguns casos aqui. E os golpes, na realidade, pessoal, alguém entra em contato com vocês, consegue o número de vocês por conta do CNPJ, se passa pelo Mercado Livre e, de alguma forma, eles pedem que você instale alguma coisa na máquina ou no computador de vocês. Então, não instalem nada, tudo que o Mercado Livre disponibiliza está dentro da própria plataforma deles. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte, que a gente sempre vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Então, antes de ter alguma ação, o Mercado Livre sempre informa por notificações para vocês. Então, sempre antes de ter alguma ação, sempre um pé atrás para vocês validarem a informação e etc. Tá? Bom. Antes de você passar para outra tela, Renan, eu acho que é bem legal frisar algumas coisas desses indicadores que a gente mostra ali. Vejam que, pessoal, além de faturamento, a gente traz informações de visitas que a pessoa teve, quantidade de vendas e, consecutivamente, a taxa de conversão dela.
Vejam que ali a gente tem um gráfico também, que é um gráfico que pode ser analisado visitas da conta, vendas e faturamento, tá? Visitas, venda e faturamento são os indicadores, de fato, para que você entenda aonde está o gargalo do problema de crescimento da sua operação. É isso mesmo. E aqui é justamente o que o Bruno falou. A gente olhando para o passado, a gente consegue ter uma previsão de como pode ser o futuro, né? Então aqui você consegue entender o que aconteceu nas suas vendas, no sentido se elas caíram, se elas subiram, entender sua movimentação para saber daqui para frente quais ações precisam ser tomadas, né? Então é sempre legal acompanhar esse histórico para que vocês tenham um máximo de fit com o negócio, máximo de conexão com o negócio de vocês, no sentido de entender em que momento que está, onde vocês querem chegar, né? Eu acho que é bem importante isso. E aqui embaixo também... Desculpa, pode falar, Renan. Pode continuar, sem problema. Eu ia fazer uma analogia que eu acho que é bem legal, pessoal. Vocês são um carrinho. As vendas no Mercado Livre é uma montanha-russa. É um dia lá em cima, outro lá embaixo, e eu acho que a grande provocação aqui é você usar os dados para você saber quando você precisa acelerar e quando você não precisa acelerar. Porque se você já está numa descida, você pisar mais no acelerador, às vezes você não vai ter uma velocidade maior, no final das contas. E às vezes na subida eu vejo muito vendedor, em vez de apertar o acelerador, apertar o freio. Então, é muito nessa de ondas, né, de subida, descida. Na subida, você tem que acelerar basicamente, você tem que acelerar o carro. Quando você está, basicamente, na descida, você vai freando. E na subida, é o olhar de faturamento. E a descida é a margem de contribuição. Bom, é isso mesmo, é justamente isso. De fato, o Mercado Livre ele é muito volátil, né? Tem muitas datas sazonais, onde aumentam as visitas. Então, tem que saber o que fazer em cada momento, né? O Bruno, como consultor também, pode falar isso com maestria. Muitos sellers já passaram pela consultoria, né, Bruno? Então, Mais de 500, fato, pessoal. já viu bastante gente, bastantes resultados. Então, de fato, essa informação é muito real, tá? Bom, vamos falar sobre as ferramentas, Brunão? Bora. Bora. Bom, então vou dar uma passada aqui em algumas ferramentas. A principal vai ser a curva ABC. Vou apresentar um pouquinho delas, das outras aqui rapidinho, e a gente já fala sobre a curva ABC, beleza? Aqui dentro, a gente tem uma ferramenta de gestão de frete, pessoal, que é uma ferramenta para ajudar vocês a entenderem o quanto que das suas vendas estão utilizando frete grátis no Mercado Livre, quanto que vocês estão investindo ali de frete no período. Então, tem alguns períodos que você pode fazer a busca aqui, entender até seu faturamento também, etc. É uma ferramenta justamente para isso, para você conseguir visualizar como que o Mercado Livre está olhando o produto de vocês em questão de dimensões, de peso, e pode ajudar vocês a encontrar possíveis problemas ali na cobrança de frete, ver se está tudo certinho, é aquele trabalho ali de manutenção da conta de vocês, tá? E convenhamos, pessoal, que isso daqui é muito, mas muito rotineiro. O Meli, ele tem essa facilidade de cadastro do produto, então, basicamente, você não precisa colocar medidas, você não precisa colocar tamanho do produto, você não precisa colocar peso, e isso é bom para agilizar o processo de cadastro, mas péssimo para que seja calculado de forma adequada ao frete. Quem aqui já passou por esse desafio? Não precisa ligar o microfone, mas acho que só erguer a mão, só para eu entender, ou mandar aqui no chat, porque isso daqui a gente acabou criando depois de muita solicitação nas consultorias de Brunão, cara, eu descobri que está um produto cobrando errado, por isso que a margem não está fechando aqui. E daí a gente analisava via API e a gente descobria que talvez eles estavam cobrando por volumetria em vez da dimensão. E às vezes ele acredita que é um
peso, um tamanho ou peso e é outro. Então, essa ferramenta ela ajudou muito na conciliação dessas situações do frete. Tá? Isso, exatamente. Até pelo Meli ter essa praticidade de não ter que colocar dimensões ali igual outras plataformas, a dimensão e a medir isso acaba ficando por conta do Meli. Em alguns casos, por uma medição errada e etc., pode ser que o produto de vocês esteja com uma dimensão muito maior do que o real, e aí é aquele frete absurdo que acaba vindo nas vendas. Então aqui é bem legal o pessoal colocar como atividade ali, e vocês analisarem esse ponto, porque é dinheiro que está saindo da conta, que está saindo do caixa, é aquilo que também o Bruno falou em alguns slides anteriormente, que é margem, você saber sua margem, você saber seu faturamento, para que isso não seja um problema para sua conta. Quanto mais você vende, mais você vai enforcando a sua margem, né? Então, aqui é uma análise muito interessante para ser realizada, para olhar para a saúde do seu negócio. Tá, E pessoal? se não acontecer o erro de frete, pessoal, desculpem alertar vocês, mas vai acontecer, porque isso é comum e tem que ficar atento sempre nesse ponto, porque não é porque vocês corrigiram o problema que ele não pode vir a voltar a acontecer. Por isso que a gente tem uma área, essa área de gestão de frete, que eu recomendo que no mínimo, uma vez por semana você veja. Eu tenho clientes que têm uma quantidade tão alta de envios que eles olham diariamente. E, infelizmente, acabam encontrando problemas, e daí isso facilita para abrir chamado e já corrigir de forma rápida essa situação. Que a pior coisa é você descobrir lá quando você vai receber a venda, né? Poxa, achei que ia receber isso e estou recebendo aquilo. Muitos vendedores, infelizmente, nem conciliação faz. Exatamente. E eu acho que é legal, Bruno, a gente também direcionar eles qual que é o caminho depois que descobriu alguma diferença. O caminho é o Legal. chat do Mercado Livre, falar com o suporte, explicar o que está acontecendo, apresentar ali a venda que está com esse problema e também passar as dimensões do produto, para que eles possam ter o máximo de informação do que está ocorrendo, para que vocês consigam ou reaver o valor, dependendo ali do período que foi realizada essa análise, ou talvez já realizar o ajuste do anúncio de vocês, né? Mas o caminho, de fato, é ali no suporte com o Mercado Livre, tá? Legal. Inclusive, pessoal, eu recomendo essa abertura de chamado, vocês têm que ter muita resiliência, porque vocês estão falando com uma área que só resolve pepino. Então, ninguém entra em contato e fala bom dia. Todo mundo entra em contato com os dois pés na porta. Então, imagina a situação da outra pessoa que está do outro lado. Então, para que você também não perca tanta paciência, eu recomendo que você olhe isso daqui e faça relação de mais problemas para que você passe tudo de uma vez só, tá bom? E a comunicação, ela tem que ser realmente baseada em dados. Então, a gente está trazendo essas informações aqui para facilitar essa comunicação e vocês percam menos tempo abrindo chamados. Legal. Isso O mesmo. Renato perguntou aqui no chat, tem integração com o Bling? Renato, a ferramenta ela tem integração com os marketplaces, tá? Especificamente com o Mercado Livre. Nós já estamos estudando também a integração com o Bling, para que a gente possa pegar o seu preço de custo e gerar sua curva ABC automática de margem de contribuição. Tem novidades vindo em breve aí. Obrigado pela pergunta. Isso aí. Já essa parte do Bling vai ser bem interessante, né, Bruno? Para agregar informações de Muito. margem, informações ali bem, Canais. fazer um raio-x ali do negócio, né, Bruno? Vem novidade por aí, pessoal. Marquem esse nome, Raio-X. É isso aí. Bom, então vou dar continuidade aqui, beleza? Aí qualquer dúvida, pessoal, vai anotando a dúvida, que depois a gente vai ter ali um momento para a gente solucionar todas as dúvidas, ajudar vocês da melhor forma, beleza? Bom, vou continuar aqui para a ferramenta de promoções. Promoções, pessoal, ali no Mercado Livre é um benefício, é uma das alavancas ali que o Mercado Livre disponibiliza para as contas e não está disponível em todas as categorias. Então, por não estar disponível para todo mundo, de fato, o Mercado Livre entende como um benefício, de certa forma, exclusivo ali. Então, como é um benefício, sempre vem também a responsabilidade dentro da plataforma. Então, o Mercado Livre ele acaba medindo ali na sua conta
o seu nível de aproveitamento, se você está utilizando esse benefício ou não. Tá? Então, essa funcionalidade central de promoções que a gente criou é para ajudar o seller a ter uma visão mais rápida possível para entender, poxa, eu estou utilizando promoção ou não estou? Se você não está, corre, rever suas margens, ver se tem possibilidade. Se tiver possibilidade, aproveita essa alavanca, porque ela gera resultados bem legais ali na conta, né? Então, Eu acho que... Pode falar, Renan. Só terminar aqui, a gente já bate o papo aí. Bom, aqui a gente traz as campanhas, quantas estão disponíveis, quantas você aderiu. Então aqui a gente utiliza essa nomenclatura, pendente, aderida ou agendada, tá? Aqui no Mercado Livre você consegue já deixar agendado campanhas ali de promoções futuras. Quantidade de anúncios elegíveis, que são as possibilidades ali de promoção que você tem disponíveis na sua conta, quantas estão ativas e quantos estão agendados de anúncio. Aqui do lado, o aproveitamento, tá? Quanto melhor essa informação eu tiver de aproveitamento, melhor para a sua conta. Né? A promoção ela acaba dando um destaque maior no seu anúncio. Né? Eu acho que o Bruno ele pode agregar muito em questão de informação nesse sentido, até pela parte da consultoria, né, Bruno? Com certeza, porque no final das contas, pessoal, essa área de promoção, ela é uma área que você, assim como no Publicidade Ads, você está pagando para que você tenha mais visita. Só que eu vejo a área de promoção com um grande diferencial e que às vezes é importante alinhar a expectativa com vocês, porque no Publicidade Ads, a pessoa, ela clicando, você vai pagar. Então, não tem muito a ver com a venda. Já na promoção, tem a ver com a venda. Então, aqui, quando vocês olham, poxa, tem um produto ali com uma oferta, no caso ali, por exemplo, tem essa oferta de 12%. E, poxa, mas Bruno, 12% eu não vou ter margem para isso. Primeiro, acho que é respirar e ler com muita atenção tudo que vocês têm de campanhas, porque algumas campanhas têm subsídio por parte do MELI e também tem subsídio em publicidade. Então, nesse caso específico, vejam que a oferta é 12%, sendo que 3% é o Mercado Livre que vai pagar e 4% é de publicidade. Então, no final das contas, esse vendedor, ele não está pagando 12, ele está pagando 12 menos 3, menos 4. Tá? E outro ponto, quando você coloca o item na campanha, você não paga por colocar ele na campanha, você paga se vender. E eu acho que aqui está uma dica muito importante. Você tem duas variáveis ali. Uma que, deixa eu tirar aqui, colocar para vocês terem com exclusividade essa informação. Mas volta ali, por gentileza, na outra tela, Renan. Pessoal, o Mercado Livre, ele me cobra com duas análises em relação à participação de vocês nas campanhas. A primeira é a aderência, a segunda é o aproveitamento. Então, no caso desse vendedor em específico, ele tem que melhorar tanto na aderência quanto no nível de aproveitamento. Mas vocês viram ali que tem uma campanha, que é essa oferta de 12% ali, que ele tem um anúncio elegível, ele não tem nenhum ativo. Então, se ele ativar essa campanha, o nível de aproveitamento dela vai ser 100%. Isso vai agregar muito o anúncio de vocês, tá? Inclusive, se vender ou não. E o importante é utilizar estrategicamente a BD Analytics para que você descubra qual campanha tem menos produtos para você colocar, para que você consiga aumentar o seu nível de participação. O quanto maior é o nível de aderência, é melhor. Só que o nível de participação, ele é tão importante quanto a aderência. Pensem comigo, se eu sou o Mercado Livre, eu tenho um orçamento máximo de desconto que eu posso dar subsidiado. Por que eu vou dar para aquele cara que não tem um nível alto de aproveitamento? Muitos vendedores, no início, falavam, Bruno, poxa, nunca usei a área de promoção, porque também nunca aparece produto lá para colocar em promoção.
Mas quando apareceu, será que ele colocou? Porque se aparecer e ele não colocar, opa, ele está falando para o algoritmo que ele não é um cara que tem essa ação estratégica dentro da operação. E dentro do contexto geral de alavancas para você crescer a sua conta, a promoção ela é essencial. Casando com a estratégia que a gente falou de curva ABC, você entendendo que é um item de curva A, ou B, ou C, e você faz uma curva ABC de margem de contribuição, faz muito sentido você acelerar os itens que você tem margem dentro de publicidade e oferta. Porque na publicidade, você vai aumentar a visita. Na oferta, além de você acrescentar visitas, você aumenta a taxa de conversão. Tá bom? Então, no caso desse vendedor na tela, a nossa sugestão de consultoria seria olhar com carinho essas 18 campanhas que eles têm disponível e selecionar campanhas que eles conseguem ter uma aderência, um aproveitamento maior. Porque no caso desse vendedor, ele tem 4 campanhas de 18 ativa. E dos 394 itens, ele tem 14. Então, pode ser que em uma campanha ele tenha meia dúzia de produto, na outra tenha mais meia dúzia, e na outra tenha dois no máximo produtos. A ideia é que ele participe mais de aderência e, consecutivamente, também tenha um nível maior de aproveitamento. Legal. Bora, Renan. Bora. É isso aí, pessoal. Então, sempre utilizar o máximo possível, ter ali a análise do negócio, porque uma das alavancas que a gente viu ali de curva ABC tá a oferta. Então, de fato, ela tem um poder ali muito grande na sua conta, tanto para o bem quanto para a desaceleração também, né? Tem os dois lados ali dessa moeda. Bom, continuando aqui de ferramentas, a gente tem as ferramentas de calculadora. Aqui no caso, eu vou falar sobre a calculadora do Meli. Essa calculadora, ela serve para ajudar o vendedor a realizar a precificação dos seus produtos. Então, aqui atrás dessa calculadora, tem uma inteligência artificial que ela já vai facilitar muito o seu processo de precificação. Muitos vendedores acabam ali estimando o preço de venda e etc., por não saber a categoria, não saber quanto que vai pagar, até mesmo o Mercado Livre disponibilizando uma calculadora ali, que é bem diferente da nossa, mas também poderia ajudar, tá? Então, aqui nesse primeiro momento, o que vocês têm que realizar? É informar para a ferramenta qual produto que você vai vender. Aqui no caso, eu vou vender um iPhone 14 de 1 terabyte, tá? Aqui eu vou colocar o custo do meu produto, a quanto eu comprei ele do meu fornecedor. Vou colocar aqui R$ 3.500. Meu percentual de imposto, vou colocar aqui um percentual do Simples Nacional, mas é sempre interessante você entender qual que está o percentual ali da sua operação para que você tenha análise mais aproximada da sua realidade. Aqui você não precisa colocar o símbolo de percentual, a ferramenta já vai fazer essa conversão para vocês. E aqui está um outro ponto-chave, que a gente já vai puxar o frete para vocês de acordo com a dimensão do produto. Então, daqui vocês já vão sair sabendo qual que é o frete exato e o correto que deverá ser cobrado do seu anúncio. Então, já facilita ali a questão de prevenir os erros na hora de você for criar um anúncio e não ter aquele problema de um frete muito alto. Então, na hora de criar um anúncio, você já vai saber qual o frete ideal e já consegue ali fazer o contato com o Mercado Livre nesse sentido, tá? Aqui eu vou colocar uma embalagem padrão de envios. Beleza, vou colocar o peso do pacote 1,5 kg. Aqui em gramas, tá bom? Então tem que colocar 1.500 para ser 1,5 kg. Custo de embalagem, vou colocar 1,50. E aqui seguindo para calcular, a ferramenta já vai fazer todos esses cálculos para mim e vai puxar todas as informações. E aqui tem duas formas de precificação. Tem o lucro objetivo, que nossa base de cálculo ela é observada a partir do custo do produto. Então o lucro, todo o cálculo de lucro vai ser baseado no custo. Então, por exemplo, 3.500, no final vai sobrar 20% aqui, que vai ser relacionado a esses 3.500, tá? Mas na precificação,
a gente insere o frete, insere tarifas de vendas, tarifas fixas, o imposto também, de acordo com o que você passou para a gente, beleza? E outra forma que a gente tem aqui dentro é a margem de contribuição, que também é uma forma muito interessante de precificar. Para células que já tem um fluxo bem grande, ela acaba sendo uma forma mais simples no final ali do mês para gerar um resultado. A margem de contribuição, na hora da precificação, a gente pensa que o lucro vai ser baseado no preço de venda. Então, você informa aqui para a ferramenta o lucro que você quer e a gente vai fazer a precificação, vai jogar todos os custos ali, baseado no seu preço de venda. Então, no final, vai ficar 20% sobre esse valor, beleza? Então, aqui essa análise tem as duas óticas, cada ótica não tem a correta, 100% correta, depende do seu momento, depende do que você quer observar. Eu sempre levo em conta mercados, então, por exemplo, o Pão de Açúcar, se ele quer jogar um produto para vender muito, ele acaba olhando para o lucro objetivo, olhando para o custo dele, para que ele não tenha perdas. Agora, quando ele olha para produtos novos, produtos que não estão perto de vencer, a precificação é baseada em margem de contribuição, que ele olha ali para o faturamento, quanto que isso vai gerar ali no final do mês. Então, depende muito do momento, da sua ótica, o que você quer observar. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a diferença entre essas duas óticas ali de cálculo, a gente criou aqui um exemplo para vocês possam entender de fato como funciona detalhadamente. Tá? Aqui a gente traz uma visualização tanto para o Mercado Livre quanto para o Mercado Shops e traz já os dois tipos de anúncio, no clássico e no premium, para facilitar. Aqui você já vai ter uma visão bem interessante. Eu gosto de falar sempre que essa ferramenta é interessante ali numa negociação, você abrir com o seu fornecedor, jogar o custo dele, puxar o mercado, falar, o mercado está trabalhando a R$100 e o custo do produto está muito alto. Aqui é uma ferramenta interessantíssima para você ter o controle disso, controle de compras também, tá? Bruno, você quer agregar mais algum ponto aqui? Não, acho que seria legal mostrar também, talvez, a extensão em determinado produto para que eles entendam que tem essa funcionalidade também dentro da extensão. Isso. Eu vou, talvez, mandar... Deixa eu abrir aqui algum anúncio ativo. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Tá. Deixa eu puxar aqui um dessa conta. A gente tem uma extensão, pessoal, que ela está disponível para todas as pessoas, vocês podem baixar elas através do Google, e basicamente a extensão, ela mostra basicamente as informações do anúncio. Até, inclusive, não sei se está no anônimo, talvez não apareceu aí. Deixa eu ver aqui. Ah, certo, estava carregando. A ideia da extensão é facilitar para que vocês descubram o quanto sobra depois que esse produto ele é vendido, bem como algumas informações que são importantes até na negociação junto com o fornecedor. Exatamente. Só uma conexão aqui que está um pouquinho devagar aqui, mas já estou carregando aqui. Eu vou mandar aqui no chat o link da extensão. Não tem problema, Renan. Podemos... Beleza, perfeito. Aqui agora vai. Perfeito. Aqui só para apresentar, acho que é legal apresentar, porque eu estou com um pouco de instabilidade, que é que choveu bastante em São Paulo, então a internet está um pouco oscilando, tá? Então aqui a gente traz algumas informações sobre o anúncio, vendas, visitas, como é que está a conversão também desse anúncio. Estou uma conversão altíssima esse anúncio aqui em questão, quantidade de imagens, vídeos, se tem um código de barra ou não, qual que é a logística padrão ali daquele anúncio, se está no Flex, se está no Full também. E aqui embaixo, para relacionar com o que a gente estava vendo de calculadora, que também é apresentado isso. Então a gente já traz aqui o preço de venda e a gente abre esses custos para que vocês consigam entender se vocês vão ter competitividade trabalhando com esse produto também, tá? Aqui do lado, a tarifa fixa, a gente já apresenta ela de R$6, traz a tarifa variável também, e o frete,
Se tiver no anúncio, a gente também apresenta. E no final, recebimento líquido. Então, vocês já sabem ali quanto que esse vendedor está recebendo, de fato, por cada venda. Tá? Então, já facilita ali na análise para vocês. Beleza? O Bruno mandou aqui o link. Então, é só instalar, abrir no link. Vai ter uma opção ali, usar o Chrome. Vai pedir a admissão de vocês. E, em seguida, vocês precisam clicar aqui, nesse botão de Lego. Fixa a extensão aqui, para facilitar um pouquinho, que precisa clicar ainda no ícone dela. E aqui, vocês vão ter uma tela para realizar o login. Basta colocar o seu e-mail e sua senha da BD Analytics e clicar em entrar, e automaticamente a extensão já está instalada e funcional. Beleza? Tá. Bom, então, continuando aqui sobre as ferramentas, acho que agora faz sentido a gente ir para a curva ABC, né, Bruno? Com A certeza. gente já depois relaciona ali com ranking de anúncios, concorrência também. Mas só para a gente não sair muito, a curva ABC é o principal aqui. Tá? Tem muitas funcionalidades ali dentro, tá, pessoal? Assim que vocês se cadastram na plataforma, nós liberamos o onboarding para vocês com conteúdos de treinamento para que vocês saibam dirigir esse Porsche que nós temos aí. Exatamente. Bom, então aqui falando de curva ABC, primeiro eu vou passar as informações mais básicas de usabilidade, entender como que vocês vão, de fato, organizar aqui a análise de vocês. Primeiro ponto, mais importante, é o período. A gente traz alguns períodos já pré-definidos para facilitar a análise e também traz alguns períodos personalizados. Então, a ferramenta ela é capaz de puxar até 180 dias, puxar um semestre aqui da sua conta para fazer essa análise, beleza? Colocando a data, é só clicar em gerar curva, que ele já vai gerar tranquilamente para a gente essa curva. Outro ponto também, aqui na ferramenta, para a gente trazer informações que são bem interessantes, a gente disponibiliza para que vocês exportem para Excel, porque se alguém precisar fazer algum PROC-V, fazer alguma relação com o trabalho de dados, facilita bastante, tá? Por aqui não ter possibilidade de integração dentro do sistema, por ser algo um pouco trabalhoso, beleza? Assim como muitas funcionalidades aqui dentro, elas também já está integrada tanto com o Mercado Livre quanto com o Mercado Shops. A integração já é realizada no momento que você faz o vínculo da sua conta com a gente. Já é integrado tanto o Mercado Livre e o Mercado Shops, beleza? E aqui embaixo, a gente começa a entrar em alguns pontos de curva, pontos de saúde, né? E até o Bruno comentou sobre os limites ali que existe na curva, tá? Então, curva A gente entende dentro da metodologia que tem que se representar 20% dos seus itens e está também dentro dos 80% do seu faturamento, beleza? Aqui dentro da ferramenta, a base que a gente utiliza por padrão é 80% do seu faturamento e relaciona isso com a quantidade de anúncios que tem ali dentro de cada curva. Então, por exemplo, essa curvada, esse vendedor, no caso, ela está um pouco acima do que a gente entende como ideal. E qual que é o problema disso, né? Acho que o Bruno também pode agregar com a gente, mas seria de ter muitos anúncios de uma Com curva, certeza. uma curva acelerada, né? Pode gerar qual tipo de problema? Você pode ter problemas de estoque, problemas no seu caixa, se você não estiver preparado para essa aceleração, e aí vira uma bola de neve. Então você acaba patinando, né? Então, acho que o Bruno, se ele quiser agregar mais informações aí, eu acho que é bem interessante também. Eu acho que a gente bateu muito em cima desses pontos, pessoal. Acho que aqui é mais mostrar na prática mesmo, sabe? Por exemplo, gerar curva ABC é uma coisa, entender se ela é saudável é outra. E entender as ações que você pode fazer para que você aumente o resultado é outra também. Então, primeiro, nesse caso ali, a gente está analisando um período de quantos dias ali personalizados, de dia 25 ao dia 7, aqui dia tava 9? por padrão 15 dias, aí eu coloquei em personalizado, vou puxar 30 dias para a gente ter uma base um pouquinho maior aqui. Legal. Eu acho que é importante sempre analisar 30 dias, depois 15 dias, depois 7 dias, porque vocês vão entender uma movimentação entre as curvas. E entendendo que existe padrões de comportamento, então, na curva de 30 dias, na de 15 e na de 7 dias, ela não teve movimentação de curva A, relativamente, isso é muito bom para o seu processo de compras, porque você tem que reabastecer determinados itens. No caso desse vendedor, ele acabou deixando a peteca cair, porque ele tem o principal item dele
sem estoque. É um item que vendeu já 114 unidades nos últimos 30 dias. Com essa informação, é como eu disse, vocês conseguem estudar o passado para prever o futuro. Então, no caso, foi vendido 114 unidades nos últimos 30 dias. Se vendeu 114 unidades nos últimos 30 dias, teve uma média de 3,8 por dia. Aonde eu quero chegar, pessoal? Entendendo qual é a média de vendas por dia, e entendendo que esse cara que está vendendo, ele tem um lead time, que é o tempo de reabastecimento desse produto, seja no fulfillment, seja no cross-docking dele, ele tem que levar isso em consideração para que ele faça um estoque de segurança e comece a ter uma previsibilidade de reabastecimento, principalmente de curva A, tá? E muita atenção aqui, que dentro da ferramenta a gente consegue filtrar, veja ali que a gente quer descobrir quais são os produtos, os 6 produtos estão sem estoque. Clicando ali, a ferramenta automaticamente, ela já seleciona para vocês quais são os produtos. E isso facilita muito, porque, por exemplo, ele tem vários anúncios sem estoque no Fulfillment, e a minha pergunta é, será que esse cara ele tem esse item no cross-docking dele? Se a resposta for não, a minha resposta vai ser, poxa, por que você deixou acabar o produto? Se você sabia qual é a previsibilidade que ele tinha de histórico de venda. Outro ponto, Bruno, ele tem estoque no cross-docking, ele só está esperando o produto chegar no fulfillment. Ele tem que desativar o modo de envio full para que o produto dele seja ativo e ele não perca relevância. Não espere o produto chegar no fulfillment para você, de fato, ativar o produto. Se o produto ele está a caminho, você tem essa possibilidade e deve desativar para envio do cross-docking. Caso o produto já tenha dado entrada no fulfillment, aí, no final das contas, não tem como ativar, é aguardar. Se você entende que, Bruno, demora, sei lá, 1 dia, 2 dias do produto deu entrada para entrar, você tem que levar em consideração na previsibilidade de estoque que você tem que ter de margem. Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Porque, estrategicamente, gerar curva ABC, ela só vai te mostrar informações que vocês têm que ter esse know-how para tomar decisões assertivas. Quer aumentar o faturamento com base nisso, é ter esse entendimento do que fazer com a curva ABC. Olha no caso da curva C desse vendedor. Ele está com 12 produtos no fulfillment. Será que esses produtos estão girando? A não ser que ele fale para mim, Bruno, eu fiz um estudo de curva ABC quantitativa, eu tenho concepção que esse produto uma hora vai ficar parado lá e vai gerar custo para ele, vai diminuir o indicador de estoque dele lá do full. Então, ele fazendo a risca o reabastecimento de produtos curva A e, no máximo, curva B, ele vai crescer mais rápido do que ele colocando itens em curva C lá no full. Entendido, pessoal? Bom, Renan, deixa eu voltar para minha tela para a gente não se estender mais aqui. Eu vou abrir para vocês, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, para a gente concluir o nosso treinamento da BD Class de hoje, tá? Agora é o momento que vocês têm a possibilidade, eu vou abrir para 3 pessoas fazerem perguntas. Caso não tenha 3 pessoas fazendo pergunta, a gente vai finalizar a live. Eu peço que vocês ergam a mão para que a gente possa ouvir a sua pergunta. Não fiquem acanhados, pessoal, a gente não morde. E caso não tenha nenhuma pergunta, eu vou ficar muito feliz também, até porque fica entendido que vocês entenderam todos os pontos que nós trouxemos aí. Renan, você tem algum ponto a frisar? Cara, tem uma dúvida que a gente sempre recebe nos onboards que a gente faz, que é o quê? Renan, tô com a minha curva muito alta, tô com 30% ali. O que eu tenho que fazer? Parar de vender? Eu tenho que diminuir minha curva A? O que eu faço? É uma ótima Essa é uma pergunta. dúvida que a gente recebe bastante ali nos onboardings, tá?
Geralmente, quando você tem uma curva A que não está saudável, você vai corrigir ela não diminuindo a sua curva A, mas aumentando a curva B e a curva C. Então, em outras palavras, você tem que cadastrar mais produtos para corrigir curva C, ou se o problema está em curva C, é mais atenção na qualidade da oferta dos anúncios que estão em C, para que ele evolua e vá para A. E para B, no caso. Primeiramente. O pessoal da Ano Zero fez uma pergunta. Não, o Sérgio deu um relato aí. Obrigado, Sérgio. Muito legal. O Fábio também fez uma pergunta. O pessoal da Ana Zero ergueu a mão. Você quer abrir o microfone? Pode falar. Não, já acabou de ser respondida. Pergunta É? minha. Poxa, que ótimo. Legal. Igual. O Fábio, ele fez uma pergunta bem interessante. Como ganhar dinheiro de verdade no Meli com uma margem tão apertada e impostos pelos custos da própria plataforma? Bom, Fábio, eu fiz uma entrevista para a Terra que a gente trouxe um tema bem relevante, que eu acho que casa muito com essa sua pergunta. O segredo de ganhar dinheiro de verdade no Mercado Livre é você entendendo que os pilares de crescimento do marketplace é precificação e análise de mercado. Então, a análise de mercado, ela vai te dar a possibilidade de você descobrir produtos com margem maior. E você bem transparente. Se você encontra um produto com margem maior, não conta para ninguém. Verdade. Não conta para ninguém, aproveita ao máximo, porque é questão de tempo para que outra pessoa analise o mercado e você seja impactado com ela. E ali vem esses dois pilares. Então, precificação, você entendendo a sua precificação e sabe o quanto você está disposto a brigar nessa batalha de análise de precificação, de preço, é o que faz você perpetuar uma certa recorrência de novos produtos dentro do sortimento. Tá? Eu adorei a sua pergunta, até porque a verdade é essa. O cara que ganha dinheiro no Mercado Livre não é o cara que começa vendendo um produto e fica para sempre vendendo aquele produto. É aquele cara que entendeu que o produto ele tem um certo time para você surfar essa onda, vai chegar outro concorrente, vai começar a roubar mercado, e muitas vezes pessoas super despreparadas, pessoas que vão comprar curso online e acham que sabem vender, e estão olhando puramente faturamento e não margem de contribuição, e precificam, sabe, sem olhar resultado financeiro. E isso é péssimo para o negócio, mas é a regra da plataforma. Então, não temos como mudar a regra, mas temos como saber que a música é dessa forma ali e tem que dançar conforme a música. Dentro do contexto da BD Consultoria, a gente busca ajudar nesse ponto, tá, pessoal? É algo que não é da noite para o dia, ampliar sortimento é algo que demanda uma análise profunda de mercado e, com certeza, você ter um conhecimento de precificação para ver o que faz sentido e não faz. A BD Analytics, ela disponibiliza essas áreas, inclusive tem uma área de análise de mercado ali dentro, que num futuro bem próximo nós vamos fazer mais um BD Class abordando especificamente esse tema. Feito, pessoal? Bom, agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço a participação do Renan aí também, e convido vocês, pessoal, para nos seguirem no Instagram, tá? Eu vou mandar aqui no chat o nosso link do Instagram. Nós postamos com muita recorrência conteúdos lá, diariamente, praticamente, e sempre que tem os BD Class, nós vamos divulgar por lá, tá? Vejo vocês na próxima e vamos fazer acontecer. Boas vendas. Isso aí. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Fico à disposição, se vocês precisarem. Tem o nosso grupo também, né, Bruno? Se eles quiserem participar. E é isso. Agradecer o tempo que vocês disponibilizaram aqui pra gente. E até mais, e a gente se vê em breve nos próximos BD Class.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.